Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego falando do seu canal de Química aqui no YouTube e o canal Sala da Química. Galerinha, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de estequiometria e a aula de hoje eu diria que ela é um tanto quanto especial, porque hoje eu vou trabalhar com vocês a parte de estequiometria nas reações, que é de fato a introdução ao cálculo estequiométrico, ou a estequiometria propriamente dita, que é uma das partes mais importantes do cálculo estequiométrico. Você que está chegando agora no canal, já vai logo deixando seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, porque aqui no canal Sala da Química no YouTube, vocês têm conteúdo gratuito e de qualidade. Todos preparados para aprender estequiometria? Vem comigo! Muito bem, galerinha. Para a gente entender a parte de estequiometria na reação, eu peguei aqui um exemplo de uma reação, tá? O gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio, produzindo o NH3, que é amônia. Para nós entendermos estequiometria nas reações, primeiro passo, que é o fundamental, é você fazer o balanceamento da equação química. Qualquer problema de estequiometria, passo número 1, execute o balanceamento da reação. No caso aqui, gente, para fazer o balanceamento dessa reação, é indiferente. Eu posso começar pelo nitrogênio ou pelo hidrogênio. Se eu começar pelo nitrogênio, vejam que aqui eu tenho 2 nitrogênios e do lado direito eu só tenho um nitrogênio. Então, eu vou precisar colocar o número 2 aqui na frente para acertar o nitrogênio. Tenho 2 nitrogênios do lado esquerdo, 2 nitrogênios do lado direito. Tudo bem? Vamos acertar agora o hidrogênio. Hidrogênio, olha lá, gente. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Aqui do lado esquerdo eu coloco 3 vezes 2 para ficar também 6 hidrogênios. Então, a minha equação química ela está devidamente balanceada. Tudo bem? Aqui na frente do hidrogênio, 3, aqui na frente do NH3, 2, e aqui na frente do N2 não aparece nada, mas a gente sabe que é como se tivesse um número 1, ele fica subentendido. Bom, gente, para começar, a primeira coisa que eu quero que você entenda, esses números do balanceamento que eu coloquei aqui, eu coloquei eles em destaque, não é? Os nossos números de balanceamento são 1, 3 e 2. Esses números na química têm um nome, eles são chamados de coeficientes estequiométricos. Então, esses números que nós utilizamos para fazer o balanceamento da reação são os coeficientes estequiométricos da minha reação. E, galera, na estequiometria, os coeficientes estequiométricos eles têm um significado todo e especial. Quando você está estudando estequiometria, esses números indicam a proporção que a reação acontece em número de mols. Faz o seguinte, anota esse detalhe aí que é muito importante. Numa reação química balanceada, os coeficientes estequiométricos indicam a proporção que a reação acontece em número de mols. Eu vou tentar te explicar isso de uma outra maneira, veja bem. Nós fizemos o balanceamento da reação e os coeficientes ficaram 1, 3 e 2. O que isso significa, gente? Quando o nitrogênio vai reagir com o hidrogênio e produzir amônia, existe uma proporção que eles precisam reagir. É como se fosse, por exemplo, uma receita. Todo mundo sabe que quando você vai fazer uma receita de um bolo, de um pão, enfim, você precisa seguir uma proporção de ingredientes. Quando você coloca uma espécie a mais ou a menos, a sua receita vai acabar dando errado. Uma reação química ela funciona exatamente da mesma forma. Os coeficientes estequiométricos é como se fossem a receita do bolo. No caso aqui, 1, 3 e 2, eles indicam para mim que para cada 1 mol de gás nitrogênio que reage com 3 mols de gás hidrogênio, nós vamos produzir 2 mols de amônia. Lembra que vocês anotaram agora há pouco aí no caderno de vocês o que os coeficientes estequiométricos significam? Eles indicam a proporção que a reação acontece em número de mols, ou seja, eu peguei os coeficientes 1, 3 e 2 e transformei eles em mol, a proporção que a reação acontece em número de mols. Ou em outras palavras, se eu quiser produzir 2 mols de amônia,
eu preciso colocar para reagir 1 mol de N2 e 3 mols de H2. Vocês estão entendendo essa lógica aí, meus queridos? O fato da proporção dessa reação estar em número de mols não significa que eu não possa transformá-la em outro tipo de proporção. E essa que é a grande sacada do cálculo estequiométrico. Muitas das vezes, quando a gente está fazendo uma questão, por exemplo, do Enem, ele coloca para mim uma proporção em massa, ele não coloca uma proporção em mol. Mas vocês sabem que eu trabalhei com vocês toda uma base para a gente chegar nesse ponto da aula e a gente saber converter as expressões. Caso você tenha perdido a aula de massa-mol, vou deixar um cardzinho aqui, clica lá e assiste se você tiver problemas com essa conversão de massa, mol, número de moléculas, que eu já trabalhei esse assunto aqui no canal para quem tem dificuldade. Eu escrevi uma proporção em número de mols, mas nada me impede de transformar esse mol para massa. No caso, a massa do nitrogênio na tabela periódica é 14. Como são 2 nitrogênios, então daria 28. Como é só 1 mol, 28 vezes 1 é o próprio 28. Isso significa que ao invés de eu escrever 1 mol de nitrogênio, eu poderia escrever 28 gramas de nitrogênio. É exatamente a mesma coisa. Agora olha só aqui, gente, ó. A massa do hidrogênio na tabela periódica vale 1. Como você tem 2 hidrogênios aqui, a massa molar do H2 seria 2. Só que como você tem 3 mols, 3 vezes 2 daria 6 gramas de H2. Então, eu posso escrever, ao invés de 3 mols de H2, 6 gramas de H2. É exatamente equivalente. Da mesma forma, aqui, ó, gente, nitrogênio 14 com mais 3 hidrogênios dá 17. A massa molar da amônia vale 17. Só que como aqui são 2 mols, 17 vezes 2 daria 34 gramas de NH3. Percebam, eu transformei essa reação química numa proporção em massa. Para cada 28 gramas de nitrogênio que eu coloco para reagir com 6 gramas de hidrogênio, eu vou produzir 34 gramas de amônia. Eu já transformei essa proporção numa proporção em massa. A brincadeira não acabou não, gente. Eu posso transformar isso aqui para qualquer tipo de proporção que eu quiser. Posso transformar até em proporção em número de moléculas. Todos vocês lembram das nossas aulas de massa-mol? Que 1 mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas? Lembra lá da constante de Avogadro? Pois é, aqui ó, 1 mol de N2 eu poderia escrever assim, ó. Para cada 6 vezes 10 a 23 moléculas de N2, porque isso aqui significa 1 mol de N2, nós vamos precisar de 3 mols de H2. Lembra que cada mol não são 6 vezes 10 a 23 moléculas? Se eu pegar 6 vezes 10 a 23 e multiplicar por 3, 6 vezes 3 vai dar 18 vezes 10 a 23 moléculas de H2. Nós iremos produzir 2 mols de NH3. Se 1 mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas, 2 mols seriam 2 vezes isso aqui, ó. 2 vezes 6 vai dar 12 vezes 10 a 23 moléculas de NH3. Percebam, eu já transformei a proporção que essa reação acontece em número de moléculas. Em outras palavras, para cada 6 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio que reagem com 18 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio, nós vamos produzir 12 vezes 10 a 23 moléculas de amônia. É a proporção que a reação acontece em número de mols. Agora, galera, só para vocês entenderem como isso aqui não tem limites, percebam, nessa primeira linha aqui eu escrevi a proporção toda em mol. Nessa segunda linha eu escrevi a proporção toda em massa. Na terceira linha, eu escrevi a proporção toda em número de moléculas. Se você quiser, você ainda pode misturar essas variáveis. Você pode colocar para uma substância massa, para outra número de mols, para outra número de moléculas. Só para te dar um exemplo disso aí, ó. Olha só.
A gente sabe que o mol de N2 são 28 gramas, então eu posso escrever, por exemplo, assim, ó, olha lá. Para cada 28 gramas de N2 que reagem com 3 mols de H2, eu vou produzir 12 vezes 10 a 23 moléculas de NH3. Percebam que nessa última linha aqui, eu misturei agora as variáveis. Eu coloquei a massa do N2 para o mol do H2 para o número de moléculas do NH3. Então, eu estou dizendo para vocês que para cada 28 gramas de nitrogênio que eu misturar com 3 mols de hidrogênio, eu vou produzir 12 vezes 10 a 23 moléculas de NH3. O princípio básico da estequiometria é esse, mas muito provavelmente você vai estar se perguntando o seguinte: professor, como é que eu vou saber se numa questão eu vou usar massa, eu vou usar mol, eu vou usar número de moléculas? Como eu vou saber isso, professor? Eu estou muito confuso, professor. Meu querido aluno, muita calma nessa hora. Para você saber qual variável você vai usar, eu vou te mostrar isso em exercícios. A partir de agora, nós vamos fazer uma longa sequência de exercícios, começando de questões extremamente básicas, para você ir pegando o princípio e aos poucos a gente vai começando a inserir mais elementos. Combinado? Vamos fazer a primeira questão, meus queridos? Muito bem, galerinha! Chegando aqui a primeira questão na área, vamos ler aqui o enunciado junto comigo. Dada a equação abaixo, tá? Que foi dada a reação, ó, zinco mais HCl produzindo cloreto de zinco mais gás hidrogênio, calcule, na letra A, o número de mols de zinco que reage com 20 mols de HCl. Na letra B, o número de mols de H2 que se formam a partir de 6 mols de HCl. Na letra C, a massa de H2 produzido a partir de 4 mols de HCl. E na letra D, o número de moléculas de HCl que reagem com 3 mols de zinco. Então, gente, para nós começarmos, essa questão ela é bem simples, bem tranquila. Eu vou fazer bem devagarinho para você entender. Primeiro passo de qualquer questão que envolve estequiometria, qual que é mesmo? Balanceamento da equação. Então, nós vamos começar primeiro fazendo o balanceamento dessa equação aqui, tudo bem? Vamos aqui comigo, meus queridos. Se eu for olhar aqui para o zinco, ó, eu tenho um zinco de cada lado, então o zinco já estaria balanceado. Se eu for olhar para o cloro, vejam, ó, aqui eu tenho 2 cloros, aqui eu só tenho 1 cloro, então vou precisar colocar um 2 aqui para balancear o cloro. Hidrogênio, aqui ficaram 2 hidrogênios, aqui já tem 2 hidrogênios, ó. Então, o hidrogênio já está balanceado. Então, na realidade, galerinha, para fazer o balanceamento dessa equação, eu só precisei colocar um 2 na frente do HCl. A equação já está certinha, já está toda bonitinha. A gente sabe que não aparece nada, mas eu vou colocar aqui só para ficar melhor o teu entendimento, beleza? Mas se não quiser colocar, não tem problema não, tá, gente? Eu vou colocar um aqui na frente do ZnCl2 e vou colocar um aqui na frente do H2. Eu falei para vocês que quando a equação está balanceada, os coeficientes estequiométricos indicam a proporção que a reação acontece em número de mols. Para cada 1 mol de zinco que reage com 2 mols de HCl, nós vamos produzir 1 mol de ZnCl2 e 1 mol de H2. Queridos alunos, nós vamos começar agora a parte da aula que alguns alunos têm mais dificuldade. Então, mais uma vez, preste bastante atenção. A letra A está te perguntando o número de mols de zinco que reage com 20 mols de HCl. Primeira coisa, gente, que você precisa saber é que na hora de eu montar a regra de 3 na estequiometria, eu vou sempre associar 2 substâncias. Como é que você vai saber quais são as 2 substâncias que você vai colocar na sua regra de 3? É só ler a pergunta do enunciado. Ele vai te dar uma certa quantidade de uma substância que vai reagir ou que vai ser produzida e vai te pedir uma quantidade de outra. Reparem bem, ó. Aqui na letra A ele fala o número de mols de zinco que reage com 20 mols de HCl.
Então eu acho que vocês vão concordar comigo que as duas substâncias envolvidas na letra A serão zinco e HCl. Então, todo o restante da reação, por enquanto, eu vou esquecer. Eu vou focar só no zinco e no HCl. Segundo ponto que você tem que observar. Do zinco, o que a questão está querendo? É mol? É massa? É número de moléculas? Esse é o outro detalhe que você precisa estar atento. Então, o número de mols de zinco. Olha lá, a questão menciona o número de mols de zinco. Então, você já sabe que na primeira linha da regra de 3, você vai jogar o número de mols de zinco, que reage com 20 mols de HCl. Então, para o HCl também foi citado o número de mols. Na primeira linha da regra de 3, você vai jogar a proporção, que é dada pelo balanceamento. Vocês lembram que o balanceamento aqui para o zinco e para o HCl é 1 e 2? Você vai escrever isso na primeira linha da regra de 3. Então, vai ficar bem assim, ó. Acompanhem. Para cada 1 mol do zinco, eu vou precisar na reação de 2 mols de HCl. Essa é a primeira linha da regra de 3. Gente, mais uma vez, estou indo bem devagarinho para você que tem dificuldade nesse assunto compreender. Tranquilo? Olha só, eu coloquei aqui na regra de 3 zinco e HCl porque foram as duas substâncias mencionadas na letra A. Eu coloquei mol de zinco com mol de HCl porque a questão está se referindo ao mol do zinco e me deu uma certa quantidade de mols de HCl. Então, na primeira linha, você escreve a proporção. Na segunda linha da regra de 3, você vai colocar a quantidade que a questão te deu e a quantidade que a questão está te pedindo. A questão está me pedindo o número de mols de zinco. Isso será a minha variável. Então, eu coloco x embaixo do zinco. O número de mols de zinco que reage com 20 mols de HCl. Olha só a quantidade de HCl que a questão me deu. A questão me deu 20 mols de HCl. Perceberam, gente? Entenderam a lógica? Na primeira linha, a proporção, que é dada pelo balanceamento. Na segunda linha, eu vou jogar a variável, que é a pergunta da questão, e a quantidade que a questão me deu. Vamos fazer a continha aqui, galerinha? Então, ó, esse meu x vai ficar x vezes 2, 2x igual a 20 vezes 1. Ou 20 dividido por 2, o resultado disso aqui vai dar 10. Então, esse x ele vai ser 10 mols de zinco. O que esse resultado significa, meu querido professor? Galerinha, esse resultado quer dizer o seguinte, ó, que se você colocar na reação 20 mols de HCl, para reagir, você vai precisar de 10 mols de zinco. Ó. Essa resposta significa isso. Para reagir 20 mols de HCl, você precisa de 10 de zinco. Compreendido, gente? Tranquilo? Qualquer dúvida, ó, comentários. A letra B, ele está me perguntando o número de mols de H2, ó, mais uma vez aqui, ó, gente. Qual foi a substância mencionada agora, ó? O H2. O número de mols de H2 que se formam a partir de 6 mols de HCl. Vocês repararam que eu destaquei as duas substâncias envolvidas no enunciado. Agora é HCl e H2, ó. As duas substâncias que foram envolvidas aí na letra B, HCl e H2. Vocês perceberam que a questão quer que você ache mol do H2 e ela te deu mol do HCl. Então, a minha regra de 3 ela vai ser mol do HCl para mol do H2. Como é que eu armo essa regra de 3? Tal qual eu fiz na letra A. Vejam bem, ó. Para cada 2 mols de HCl, eu vou produzir, ó, aí você vem para cá, 1 mol de H2. Eu vou produzir 1 mol de H2. Olha a pergunta. O número de mols de H2, olha onde vem a variável, ó, embaixo do H2,
que se formam a partir de 6 mols de HCl. Então, ó, se você tiver 6 mols de HCl, quantos mols de H2 você vai produzir? E aqui, galerinha, é só a gente mandar bala aqui nessa continha tranquilo, ó. 6 dividido por 2, o meu x vai dar 3. Esse x aqui vai dar 3 mols de H2. Tá aqui a resposta da nossa letra B. O que esse resultado significa, hein, gente? O que esse resultado significa? Que se eu colocar 6 mols de HCl para reagir, eu vou produzir no final 3 mols de hidrogênio. Essa é a interpretação do resultado. Agora vamos comigo aqui na letra C? Vamos lá, gente? Lê aqui a letra C. Agora, essa letra C a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Vamos lá, acompanha comigo, atento, hein? A massa de H2 que é produzido a partir de 4 mols de HCl. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só. Qual foi a substância, as duas substâncias que ele mencionou aqui na letra C? Ele mencionou o H2 e ele mencionou o HCl. Então, vocês já estão sacando que a minha regra de 3, ó, será HCl e H2. Só que vejam um detalhe aqui, ó, gente. Ele quer saber a massa de H2. Então, na regra de 3, eu não vou jogar mol, eu não vou jogar número de moléculas, eu vou jogar massa do H2, tá? Massa do H2 produzida a partir de 4 mols de HCl. Para o HCl, na primeira linha da regra de 3, eu vou jogar mol. Para o H2, na primeira linha da regra de 3, eu vou jogar massa. Então, a minha regra de 3 ela vai ficar assim, ó. HCl, eu quero mol. Vocês estão vendo aqui, ó, que pelo balanceamento da reação, são 2 mols de HCl. Então, a gente vai chegar aqui e vai jogar assim, ó. Para cada 2 mols do HCl que reagem, agora a gente vai jogar o H2 na regra de 3. Só que vejam bem, gente, eu não vou jogar aqui, ó, 1 mol de H2. Entenda o porquê. A questão ela não quer mol, ela quer massa. Ao invés de eu jogar 1 mol do H2, qual que é a massa, gente, de 1 mol de H2? Não são 2 gramas? Porque cada hidrogênio tem massa 1. Então, se você tiver 1 mol de H2, ó, você tem 2 gramas de H2. Nessa minha regra de 3, eu tenho as duas substâncias que foram mencionadas na letra C e o HCl eu joguei mol, porque a questão me deu um número de mols do HCl, e para o H2 eu joguei massa, porque a questão quer saber qual é a massa de H2 que vai ser produzida a partir de uma determinada quantidade de HCl. Se na primeira linha eu joguei a proporção, o que eu jogo na segunda? A variável e o dado da questão. A questão está perguntando a massa de H2. Então, ó, teu X vai vir embaixo da massa do H2, que é produzida a partir de 4 mols de HCl. Aí você joga aqui, ó, 4 mols de HCl. E aí prontinho, galera. A arrumação feita, o resto aqui é conta. Vocês perceberam que para esse problema, por coincidência, eu nem preciso fazer conta, não é? Porque aqui vocês estão vendo, ó, que 2 está para 2, assim como 4 está para 4. Obviamente, esse x só pode dar 4. Ou se você fizer a conta, não é? Ó, 4 vezes 2 vai dar 8, 8 dividido por 2 vai dar 4 de qualquer maneira, não é? Então, de um jeito ou de outro, galerinha, esse x aqui vai dar 4. Agora, observação, ó. Se aqui em cima você jogou grama, o teu resultado vai dar grama também. Ei, professor, mas não tem problema não ficar mol aqui e grama aqui? Galera, nenhum problema. Isso é normal da estequiometria. O único detalhe que eu quero que você atente é que na regra de 3, ó, é mol embaixo de mol e grama embaixo de grama, ok? O princípio básico é esse aí. Então, esse x vai dar 4 gramas de H2. Essa aqui seria a resposta aí da nossa letra C. O que significa esse resultado, gente, da letra C? Que se você colocar 4 mols de HCl para reagir, você vai produzir 4 gramas de H2. Essa é a interpretação dos resultados. Vamos pegar a última aqui dessa primeira questão, a letra D? A letra D
Tá meio apagada aqui a letra D? Eu passei o braço aqui. Peraí, deixa eu ajeitar aqui a letra D. Pronto, tá bom. A letra D, ela tá dizendo o seguinte, ó. O número de moléculas de HCl que reagem com 3 mols de zinco. Vamos observar quais são as duas substâncias envolvidas aqui nessa regra de 3? Vamos lá. Ó. O número de moléculas de HCl que reagem com 3 mols de zinco. Ó. O número de moléculas de HCl, vejam que na regra de 3, para o HCl eu não vou jogar mol, eu não vou jogar massa, eu vou jogar número de moléculas, que reagem com 3 mols de zinco. Galera, saca só então, ó. Primeira linha da regra de 3, mols de zinco. Eu venho aqui na reação, ó. Mols de zinco, 1 mol de zinco. A primeira linha é a linha da proporção, é o balanceamento. Aí você vai jogar aqui, ó. Para cada 1 mol de zinco, aí agora a gente vai jogar o HCl, só que presta atenção aqui, ó, gente. HCl você vai jogar moléculas, HCl você joga moléculas. Aqui não tem 2 mols de HCl? 1 mol são quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23. E 2 mols são quantas moléculas? 12 vezes 10 a 23. Então você vai jogar aqui, ó, 12 vezes 10 a 23 moléculas de HCl. Essa é a sua primeira linha da regra de 3. E com essa primeira linha, você está dizendo para mim o seguinte, ó. Para cada 1 mol de zinco que reage, nós vamos precisar de 12 vezes 10 a 23 moléculas de HCl para reagir. A segunda linha, o número de moléculas de HCl, essa é a pergunta. Então você vai colocar o seu X bem aqui, ó, embaixo do número de moléculas de HCl, que reagem com 3 mols de zinco. 3 mols de zinco vão reagir com quantas moléculas de HCl? Mol embaixo de mol, moléculas embaixo de moléculas. Então esse meu X ele já vai sair como resposta final o número de moléculas de HCl que a gente vai precisar na reação, ok? Vamos fazer a continha aqui, gente? Olha lá, ó. X vezes 1 vai dar o próprio X. 12 vezes 3 vai dar 36, ó, 36. E aí eu vou repetir a potência de base 10, ó, 36 vezes 10 a 23. Quando a gente trabalha com potência de base 10, é interessante, galerinha, que o resultado final a gente expressa em notação científica. Lembra que na notação científica, o número que multiplica a potência de base 10 não pode ser menor que 1, nem maior que 10. E 36 é maior que 10. Então eu vou fazer o seguinte, ó, a vírgula que está aqui depois do 36, eu vou andar a vírgula para a esquerda. Então, como eu vou andar a vírgula para a esquerda, eu vou diminuir o número e a potência eu vou aumentar uma unidade. Então, vai ficar assim, ó, 3,6 vezes 10 a 24 moléculas de HCl. Essa aqui é a quantidade de moléculas de HCl que você precisa para reagir totalmente com 3 mols de zinco. Deu para entender, gente, esse primeiro probleminha bem simples, bem tranquilo? Essa primeira questão ela foi bem básica. Eu quero pegar com vocês mais uma questão no nível dessa primeira para eu garantir que você entendeu e até mesmo para eu te dar um tempinho para você tentar e depois eu resolver e a gente conferir aí os resultados. Combinado? Vamos lá, galerinha. Tá aqui a segunda questão, vamos ler o enunciado. Considere a equação química HCl mais CaOH2 produzindo CaCl2 mais H2O. Aí a questão diz o seguinte: utilizando 14,8 gramas de hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio é essa substância aqui. Então, utilizando 14,8 gramas dessa substância, calcule a massa de HCl, B, a massa de CaCl2 que vai se formar. Letra C, o número de moléculas de água que a reação vai produzir. Galerinha, faz o seguinte, pausa o vídeo nesse momento, vou sair daqui da tela, você vai ficar de olho na questão, pausa o vídeo e mande bala aí na resolução dela.
E aí, gente, vamos lá começar aqui a resolução? Primeiro passo, balanceamento da equação. Sem o balanceamento, você não vai conseguir desenvolver a questão. Nós podemos aqui começar pelo cálcio ou pelo cloro. Só que o cálcio, vejam que já tem um de cada lado, ó. Como já tem um de cada lado, então o cálcio já está balanceado. O cloro, vocês estão vendo que tem dois aqui, ó, dois cloros à direita. Aqui só tem um cloro do lado esquerdo, então eu vou colocar um 2 aqui para acertar o cloro, fica 2 cloros de cada lado. Hidrogênio, vocês observaram que aqui eu tenho 2 hidrogênios com mais 2 hidrogênios daqui são 4. Então eu preciso de 4 hidrogênios à direita. Para ter 4 hidrogênios, eu boto um 2 na frente da água. Ó. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. E o oxigênio, galerinha, ó, só por uma questão de conferência, aqui eu tenho 2 oxigênios e aqui na água, ó, agora eu tenho 2 oxigênios. Então a equação está devidamente balanceada. Aqui no CaCl2 não aparece nada, a gente subentende que tem um, tá? Não precisa colocar, tudo bem, gente? Mas eu vou colocar para ficar bem clara aí a proporção estequiométrica. Lembram do princípio universal? Quando uma reação química está balanceada, os coeficientes estequiométricos indicam a proporção que a reação acontece em número de mols. Para cada 2 mols de HCl que reage com 1 mol de hidróxido de cálcio, a gente vai produzir 1 mol de CaCl2 e 2 mols de água. Agora, gente, um detalhe importantíssimo dessa questão. Vocês perceberam que ele já fixou a massa da substância que ele vai usar, ó. Ele falou na questão que vai usar 14,8 gramas de CaOH2. E a partir dessa quantidade, ele quer que você determine todas as demais. Então, vocês já entenderam que o CaOH2 estará em todas as regras de 3 que eu vou fazer, porque é a partir dele que eu vou descobrir a quantidade das outras substâncias que estarão envolvidas. Aqui na letra A, gente, perguntinha, ó, a massa de HCl. Agora, olha só, como é que eu vou jogar o HCl? Vou jogar mol, vou jogar massa ou vou jogar número de moléculas? Tá aqui, ó. Ele não está te perguntando massa de HCl, então na primeira linha da regra de 3 você vai jogar a massa referente a 2 mols de HCl. Vamos calcular aqui comigo? Na tabela periódica, gente, a massa do cloro é 35,5. Mais um hidrogênio daria 36,5, só que eu tenho que multiplicar por 2, porque são 2 mols. 36,5 vezes 2 vai dar 73. Então eu vou jogar aqui, ó. Para cada 73 gramas de HCl, esse 73 aqui, gente, é a massa referente a 2 mols. E vocês lembram que o hidróxido de cálcio, a questão também, ela me deu uma massa do hidróxido de cálcio. Vou jogar o hidróxido de cálcio na regra de 3, mas eu não vou jogar 1 mol, eu vou jogar a massa dele, tudo bem? A massa do hidróxido de cálcio, gente, 40, mais aqui o oxigênio 16 mais 1 do hidrogênio 17, 17 vezes 2, 34, 34 com 40 vai dar 74. Então a massa do CaOH2 vale 74 gramas. Como é só 1 mol, tá, gente? Eu não preciso multiplicar isso aí por 2, por 3, deixa só o 74, ok? Vejam se vocês entenderam a proporção aqui, ó. Para cada 73 gramas de HCl, que são 2 mols, eu vou precisar na reação de 1 mol de hidróxido de cálcio, são 74 gramas. Utilizando 14,8 gramas de hidróxido de cálcio, utilizando 14,8 gramas de hidróxido de cálcio, calcule a massa de HCl que reage, ó. Massa de HCl que reage. Aí na sequência você vai fazer essa continha aqui, ó. 73 vezes 14,8 dividido por 74. O resultado disso vai dar 14,6, tá, gente? Feito a conta, o resultado vai dar 14,6 gramas de HCl. Então, essa aqui é a massa de HCl que nós precisamos para reagir com 14,8 gramas de hidróxido de cálcio. Entendido, gente? A letra A, todos vivos? Tranquilo? Posso fazer a letra B? Vamos lá, então.
a massa de CaCl2 que se forma. Ó, agora foi mencionado CaCl2 e foi mencionado massa. E vocês lembram que o enunciado da questão eu vou estar sempre jogando o hidróxido de cálcio. Vocês estão vendo que a proporção é 1 mol desse cara produz 1 mol desse aqui. Mas a questão está perguntando massa de CaCl2 e me deu massa de hidróxido de cálcio. Então eu vou jogar as massas desses caras na primeira linha da regra de 3. O hidróxido de cálcio, a gente já calculou a massa dele, né? Na letra A vale 74, então vai ficar bem assim, ó. Para cada 74 gramas de CaOH2, 74 gramas é a massa referente ao mol, a gente vai produzir 1 mol de CaCl2. O cloro, gente, 35,5 vezes 2 mais 40, isso aqui vai dar 111 gramas de CaCl2. Então, na primeira linha da regra de 3, eu escrevi a proporção, só que agora vocês viram uma proporção em massa, ok? Beleza. Para cada 74 gramas desse cara, eu vou produzir 111 de CaCl2. Olha a pergunta. A massa de CaCl2 que se forma, ó, o meu X ó, embaixo do CaCl2, utilizando 14,8 gramas de hidróxido de cálcio. Ó. Utilizando 14,8 gramas de hidróxido de cálcio, qual é então a massa do CaCl2 que eu vou formar nessa reação? É o meu X. E aí eu vou e executo a regra de 3. 14,8 vezes 111 dividido por 74, isso aqui, gente, vai dar 22,2. Quando você fizer as continhas aí, o resultado vai dar 22,2 gramas de CaCl2. Tá aí, ó. Essa aqui já é a resposta da minha letra B. E por último aqui a letra C, gente, o número de moléculas de água que serão produzidas. Agora, na regra de 3, eu vou envolver a água, mas vejam, número de moléculas. Então, eu vou envolver a massa do hidróxido de cálcio e o número de moléculas de água que serão produzidos. Vamos lá. Massa do CaOH2, a gente já viu em todas as questões que é 74. Então, para cada 74 gramas de CaOH2, nós vamos produzir 2 mols de água. Só que vejam, a questão está perguntando o número de moléculas. Eu não vou jogar 2 mols, eu vou jogar número de moléculas. A gente já viu em questões anteriores que 2 mols são 12 vezes 10 a 23 moléculas de água. Para cada 74 gramas de hidróxido de cálcio, eu vou produzir 12 vezes 10 a 23 moléculas de água. Utilizando 14,8 gramas de hidróxido de cálcio, ó, utilizando 14,8 gramas de hidróxido de cálcio, quantas moléculas de água nós iremos produzir? É o nosso X aqui. Esse X aqui, gente, quando você fizer a conta 14,8 vezes 12 vezes 10 a 23, dividido por 74, esse X aqui vai dar 2,4 vezes 10 a 23 moléculas de água. Essa é a quantidade de água que será produzida na reação utilizando 14,8 gramas de hidróxido de cálcio. Ficou entendido, gente? Isso aqui, tudo tranquilo, tudo beleza? Posso colocar mais uma questãozinha, galerinha, para a gente resolver aqui, eu garantir que você entendeu tudo perfeitamente? Então vou dar um limpo aqui no quadro e vou botar a terceira questão. Terceira e última questão da nossa aula de hoje, chegando aqui na tela, vamos ler o enunciado. A decomposição do nitrato de amônio é representada pela equação. Aí tá aqui, galera, ele deu o NH4NO3, que é o nitrato de amônio, se decompõe, produz N2O mais água. Calcule a massa em gramas de NH4NO3 necessária para produzir 1,8 vezes 10 a 24 moléculas de água. E aí, vamos tentar fazer essa questão? Saio aqui da frente, vou pausar o vídeo aqui e vocês mandem bala na questão. Muito bem, galerinha, e aí? Foi tranquilo essa aí? Vamos dar uma conferida? Primeiro passo aqui é aquele clássico, tem que fazer o balanceamento da equação, tudo bem?
Balanceamento aqui, gente, se nós começarmos pelo nitrogênio, vocês estão vendo que aqui, ó, nessa substância eu tenho 2 nitrogênios. Aqui também tem 2 nitrogênios, então o nitrogênio já está balanceado, certo? Se você for para o hidrogênio, percebam que aqui tem 4 hidrogênios e desse lado só tem 2, então vou precisar colocar um 2 aqui, para acertar 4 hidrogênios de cada lado. Aí o oxigênio, vocês viram que ficaram 2 aqui, ó, na água, mais um daqui 3, e aqui já tem 3 oxigênios. Então significa que a equação está devidamente balanceada, só colocando um 2 na frente da água, ok? Só para facilitar aqui a nossa interpretação, vou colocar um que poderia ficar omitido aí sem problema nenhum. Ele está perguntando de você a massa do NH4NO3, ó. Então, o enunciado da questão, ó, ele se referiu à massa de NH4NO3. Então, você já sabe que essa substância ela vai entrar na regra de 3 na forma de massa. Eu não vou jogar mol nem molécula, eu vou jogar massa. E ele quer produzir 1,8 vezes 10 a 24 ó, moléculas de água. A outra substância que vai entrar na minha regra de 3 é a água. Só que a água ela vai entrar com o número de moléculas, tudo bem? Primeiro momento, gente, nós devemos calcular a massa do NH4NO3. Para a galera que tem um pouco mais de dificuldade na matemática, esse terceiro e último problema eu vou fazer tudinho, todas as armações, as contas, as simplificações, para aquela galera que a dificuldade não é só em química, às vezes a dificuldade também é um pouquinho na parte de matemática, tá bom? Então vamos lá comigo aqui, separado, ó, vamos lá. NH4NO3. A massa do nitrogênio na tabela é 14, beleza, gente? São 2 nitrogênios aqui, então 2 nitrogênios a gente vai ter 28. O oxigênio é 16, 16 vezes 3 vai dar 48. E a gente tem aqui mais 4 hidrogênios, confere? Então 4 hidrogênios. A gente vai ter aqui 8 e 8, 16, 16 com 4 vai dar 20. A gente sobe um 2 aqui, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Então, a massa molar do NH4NO3, 80, tudo bem? Fazendo todas as continhas aqui bonitinho, sem calculadora. Vamos lá. Como aqui é 1 mol, então não preciso multiplicar o 80 por nada, né? Deixa só o 80. Para cada 80 gramas de NH4NO3, ó, que é 1 mol desse cara, ó, massa. Na regra de 3 vai entrar água, só que a água vai entrar em número de moléculas, certo? Vocês estão vendo aqui que são 2 mols. Se o mol são 6 vezes 10 a 23 moléculas, 2 mols são 12 vezes 10 a 23 moléculas de água. Calcule a massa de NH4NO3, calcule a massa de NH4NO3 necessária para produzir 1,8 vezes 10 a 24 moléculas de água. 1,8 vezes 10 a 24 moléculas de água. Galerinha, vê se pelo menos a armação da sua regra de 3 ficou igual a minha aí. Tranquilo? Porque o resto da questão agora, gente, é matemática. Acabou a química, agora entra em cena a matemática. Falei para vocês, então, para a galera que tem dificuldade com os números, que eu vou fazer isso aqui bem passo a passo, do zero, sem calculadora, tá? Esse x aqui, gente, vai ficar 1,8 vezes 10 a 24, só que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar essa vírgula daqui. Esse é 1,8, eu vou andar a vírgula para a direita, vai ficar 18. Aí, como eu vou aumentar o número, eu vou diminuir a potência, tudo bem? Então, ao invés de eu jogar 1,8 vezes 10 a 24, eu vou jogar 18 vezes 10 a 23 vezes 80 dividido por 12 vezes 10 a 23, ó. E eu acho que vocês entenderam por que eu fiz essa jogada de andar a vírgula para cá e transformar a base 10 em 10 a 23, ó. Porque o 10 a 23 de cima eu cancelo com 10 a 23 de baixo. Dá para simplificar aqui também, ó. Eu vou simplificar o 12 por 6. 12 dividido por 6 vai dar 2. E 18 dividido por 6 vai dar 3, não é? Porque 3 vezes 6 vai dar
18. Eu ainda posso simplificar também, gente, esse 80 com esse 2 que sobrou aqui de baixo. Vamos aqui, ó. Vou simplificar o 80 com o 2. 80 dividido por 2 sobra aqui em cima 40. E aí a única conta que eu vou fazer de verdade, gente, é 40 vezes 3, que vai dar 120. Então a resposta final da questão seria 120 gramas de NH4NO3. Essa é a massa de nitrato de amônio que é necessária para produzir 1,8 vezes 10 a 24 moléculas de água. Ficou tudo tranquilo, meus queridos? Quer o print aí do último quadro? Tira aí bonitinho. Gente, então é isso. Esse nosso vídeo provavelmente ficou muito longo, sei, mas vocês perceberam que nessa aula eu não fiz resumo? Isso aqui é a aula completa, gente. Eu quero levar para vocês o melhor conteúdo e da melhor forma, com a melhor qualidade. Agora, se vocês chegaram aqui, gente, deixa o like. Essa atitude sua tão simples ajuda o YouTube a dar relevância a esse vídeo e levar esse conteúdo para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, gente, se inscreva e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Quanto mais você compartilhar, para mais alunos eu vou conseguir levar esse conteúdo, mais gente eu vou alcançar e dessa forma eu consigo produzir ainda mais conteúdo para vocês gratuito e de qualidade. Galerinha, vou deixar aqui no final do vídeo uma sugestão de 4 playlists de assuntos que eu já gravei para você aqui no canal e no nosso próximo encontro a gente vai trabalhar a questão da impureza do reagente. Vamos pegar essa estequiometria que você aprendeu e vamos colocar a questão da impureza do reagente, começando a entrar na reta quase final da estequiometria. Lembrando que nas últimas aulas serão aulas de exercícios, tudo bem? Eu já vou pegar toda essa temática aqui e já vou misturar dentro das questões. Vou ficando por aqui, galerinha. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Forte abraço para vocês. Até a próxima, galera. Valeu!